boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola. E que jogo, meus amigos! Porto Alegre viu Paolo Guerreiro brilhar e garantir a seleção peruana na grande final da Copa América que acontece domingo. E quem nos traz os destaques do jogo de ontem na Arena é o repórter Matheus Dávila. Oi, Matheus! Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui na Arena do Grêmio, o Peru eliminou o Chile em um jogo que chamou a atenção. O Peru criou oportunidades e conseguiu o que queria, uma vitória maiúscula. 3-0 o placar com direito a pênalti perdido pelo Chile. Os detalhes na sequência, aqui dentro do Donos da Bola. Combinado, Cris? Combinado, Dávila. Daqui a pouquinho tudo sobre esse jogão de bola. Porque dando um tempo de Copa América, vamos começar o nosso giro pela dupla Grenal. Semana que vem, já vai estar a todo vapor em todas as competições que tem pela frente. E em tempos de muito frio, a relação de Renato Portaluppi com o Grêmio é bastante calorosa. Certo, Taigor Jank? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. O técnico Renato Portaluppi, que em breve vai fechar o ciclo de 3 anos no comando técnico da equipe do Grêmio. E o presidente Romildo Bolzan fala um pouco sobre essa estabilidade do comandante tricolor. Nesse momento, não vejo nenhum clube brasileiro que possa proporcionar para o Renato o que o Grêmio proporciona para ele, que é a solidez, que é a garantia, que é a convivência, que é o respeito. Tá certo, Taigor. E a gente já fala mais ainda sobre Grêmio, sobre Internacional também. O Taigor que hoje está na nossa redação. E no Inter, a vaga de Iago está em aberto. Qual será a melhor opção para o técnico Odair, hein, Gabriel Correia? Oi, Cris, tudo bem? Hoje a gente vai falar no Donos da Bola sobre Natanael, o novo reforço colorado que chega para brigar por uma vaga na lateral esquerda do Inter com Wendel e com Eric. Será que ele já chega para ser titular, Cris? Pois é, a gente não sabe, mas vai debater muito aqui nos Donos da Bola, que está começando agora. E você pode debater com a gente, participe da nossa resenha. Mande seu vídeo para 51 992 24 1220, é o nosso WhatsApp. A gente adora ouvir a sua notificação. E agora vamos ao vivo até o CT Parque Gigante, já que falamos de Internacional. Quem está lá agora é meu parceiro, o repórter Marcelo Salzano, que acompanhou os treinos do Internacional nesta manhã. Boa tarde, Salzano. Como é que foi essa manhã de trabalho por aí? Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma manhã muito gelada aqui no CT Parque Gigante, muito frio em Porto Alegre. E o técnico Odair Hellmann encaminhou o time para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, lá em São Paulo, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E mais uma vez, Cris, a novidade no time titular foi a presença de Patrick no meio-campo, no lugar de D'Alessandro. O argentino trabalhou todo o tempo na equipe reserva. O provável time do Inter para o jogo diante dos paulistas na próxima quarta-feira tem Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, a dupla de zaga de Rodrigo Moledo e Cuesta, com Wendel na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick e também Nico Lopes. Na frente, Paolo Guerreiro. Hoje até treinou o Sobis em seu lugar, pois o Guerreiro está com a seleção do Peru na disputa da Copa América e domingo tem a final contra o Brasil no Maracanã, Cris. Tá certo, Salzano. Já a gente fala com o Salzano um pouco mais lá do CT Parque Gigante, porque agora tem a pergunta do Paulinho Pires, é aquele que sabe tudo de futebol, está no nosso controle. Paulinho, hoje a pergunta é sobre seleção brasileira, seleção peruana, é clima Copa América? Com certeza, um grande beijo para você, Cris, um abraço, o pessoal está acompanhando Donos da Bola. O Peru garantiu vaga para a final, teremos então Brasil e Peru no próximo domingo, lembrando que a última vez que o Peru esteve numa final de Copa América
foi há 44 anos. O Peru foi contra a Colômbia na final em 1975, foi campeão inclusive em 75. E nas semifinais o Peru eliminou o Brasil. Então a pergunta relacionada a essa questão. Vamos então à pergunta do Paulinho desta quinta-feira, que é a seguinte: quem era o técnico do Brasil na Copa América de 1975, quando o Peru então foi campeão, eliminando o Brasil na fase semifinal? Opção A, Cláudio Coutinho, gaúcho, Cláudio Coutinho de Dom Pedrito. Opção B, Oswaldo Brandão, também gaúcho de Dom Pedrito. Opção C, Tele Santana. Ou a opção D, Mário Jorge Lobo Zagallo. Então, quem treinava o Brasil lá em 75, quando nas semifinais o Peru eliminou a seleção brasileira? Opção A, Cláudio Coutinho. B, Oswaldo Brandão. C, Tele Santana. Ou opção D, o Zagallo. Aguardo a sua participação. 992-24-1220, 992-24-1220. Responda para mim a pergunta do Paulinho. Tá certo, Paulo Pires. Hoje ainda ele responde pra gente. E você também pode participar da nossa enquete lá no Twitter. Você já segue a nossa arroba Donos da Bola RS. Olha só a pergunta de hoje, gente. Você pode contratar apenas um deles. Então, quem você escolheria para o seu time? Alisson ou Everton? E aí, hein, gente? Você que está aí acompanhando os Donos da Bola, entra lá no nosso Twitter, Donos da Bola RS, e diga. Aí, tá ali no seu time, tá de bobeira, tá disponível Alisson ou Everton? Quem você contrataria? Essa resposta eu vou querer ver, tá difícil, né? Aqui, ó, vamos mostrar hoje a capa do Jornal Metro desta quinta-feira. E tá aqui, ó, lá vem, Guerreiro vem aí, gente. Tá pensando o quê? Guerreiro vem e vai enfrentar o Brasil. Ele que deu show de bola ontem na Arena do Grêmio, na semifinal diante do Chile. A maioria das pessoas apostavam no Chile, mas não. Deu Guerreiro, deu Peru, e Guerreiro vai enfrentar a seleção brasileira domingo lá no Maracanã pela final da Copa América. E agora a gente fala da relação entre Renato Portaluppi e o Grêmio, que é bastante calorosa, né? Confira na matéria da repórter Mauri Dornelles. O frio rigoroso do inverno gaúcho pode até esfriar algumas relações, mas não a de Renato Portaluppi com o Grêmio. Das muitas coisas que são necessárias para um relacionamento duradouro, essa dupla tem as principais delas: confiança, estabilidade e amor. A nossa eterna, fraterna, única e amorosa relação. Grêmio e Renato, sem sombra de dúvida, são um só e vencedores. Prestes a completar 3 anos no Grêmio, Renato acumula 192 jogos nesta passagem pelo tricolor, desde que voltou ao clube em setembro de 2016. Em números históricos, Renato supera até mesmo outros longevos técnicos do tricolor, como Mano Menezes, Tele Santana e Tite. E falando no atual comandante da seleção, posto que é sonho de Renato, será que ele teria espaço na CBF? O Renato tem as chances de ser treinador da seleção brasileira, sim. E se eu for, vai com méritos, não tenha dúvida, né? Tomara que, repito mais uma vez, tomara que não, que o Tite fique lá. A construção desta relação vitoriosa entre Renato e Grêmio chegou até encantar outros olhos, mas para a alegria do torcedor gremista, sem sucesso. No futebol, para alcançar grandes objetivos, é preciso muito trabalho. E dentro disto, a estabilidade e a continuidade, palavras-chave para o sucesso. Nesse momento, não vejo nenhum clube brasileiro que possa proporcionar para o Renato o que o Grêmio proporciona para ele, que é a solidez, que é a garantia, que é a convivência, que é o respeito, que é a absoluta lealdade nas relações com ele e principalmente a perspectiva dele funcionar e trabalhar. E além dos títulos, quais são as razões desta estabilidade? Para um treinador que tem feito um trabalho excelente no conjunto de lançar meninos criados na casa, aliando essas forças com os veteranos. E para os apaixonados por essa relação, a boa notícia é que ela continua em andamento e seus frutos voltam em breve. E aí depois da Copa América o Grêmio volta com força total. E o Grêmio com força total é o Grêmio. Vamos seguir falando de Grêmio porque, Taigor, tem jogador que
se despediu do clube, está se despedindo e falou sobre isso. É verdade? É isso aí, Cris. O Grêmio que perdeu já um jogador nessa parada da Copa América, não trouxe nenhum reforço de maneira oficial, nada disso foi anunciado ainda, mas o Montoya, Walter Montoya, meia que foi contratado por empréstimo junto ao Cruz Azul do México, havia se destacado pelo Rosário Central na Libertadores de 2016, ele deixa o Grêmio agora e ele vai para o Racing de Avejaneda da Argentina. Uma negociação que, claro, passou pelo clube mexicano. O Montoya ele não teve muito espaço aqui na equipe gremista, por isso foi liberado do empréstimo e agora foi contratado do Racing junto ao Cruz Azul do México. O Grêmio perde o meio-campista para o restante da temporada. Tá bem, Taigor. E no Inter a briga é pela lateral esquerda. Com a saída de Iago, o que não faltam para o técnico Odair Hellmann são opções. Chegando da Bulgária, o lateral esquerdo Natanael foi apresentado na manhã de terça-feira no CT Parque Gigante. O jogador de 28 anos e com passagens por Atlético Paranaense, Cuiabá, Operário e Ludogorets, assinou o contrato de 3 temporadas com o Colorado. Natanael é um jogador de velocidade, um jogador que ataca bastante e com essa experiência de 4 anos de estar na Europa, me adaptei muito também na parte tática defensiva. O jogador que chega para suprir a ausência de Iago, vendido ao Augsburg da Alemanha. Mas ele prefere nem pensar se será titular ou não neste primeiro momento de internacional. No momento agora eu estou preocupado somente de trabalhar, né? De trabalhar, porque sei que tem um Wendel também, que é um bom jogador, né? Experiente. Tem os 2 meninos também aí da base, né? Que são bons também. Nesse momento agora, pretendo só trabalhar mesmo e esperar a minha oportunidade, né? Natanael não tem a certeza de que vai ser titular no Inter em sua chegada. Ele briga com Wendel, um dos líderes do elenco, e também Eric, garoto recém-vindo das categorias de base. São 3 jogadores com características diferentes para o técnico Odair Hellmann. O Odair tem pela frente um bom desafio agora. Com a saída de um lateral rápido no ataque e na recomposição, que é o Iago, ele tem agora à disposição 2 perfis diferentes. Ele tem o Wendel, que é mais lento, porém mais técnico, marca mais e ataca menos. E tem o Natanael, que está chegando, que tem uma boa definição por trás dele, de ser um lateral que ataca muito. O Inter, que não descarta ainda como plano B a utilização de Zeca na posição. E como última hipótese, colocar Patrick, numa função que já atuou no início de sua passagem pelo Sport. A certeza é apenas uma. O técnico Odair terá várias opções para substituir Iago na lateral esquerda colorada. E eu quero já acionar o Taigor, porque Taigor, um dos queridinhos e das grandes apostas da torcida colorada, é o Nonato, e ele falou sobre estar pronto para essa retomada depois da Copa América, não é? Exatamente, Cris, porque o Inter tem agora uma sequência de jogos muito complicada pelo restante do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, também pela Libertadores da América. Volta da Copa América no dia 10 de julho, quarta-feira que vem, contra a equipe do Palmeiras, lá no Allianz Parque, precisando de bom resultado já para encaminhar essa classificação para a semifinal. No fim de semana vai ter jogo-treino no sábado contra o Brasil, também na sexta-feira uma parte do grupo vai fazer um jogo-treino contra o Sub-20 do São José, justamente para entrar no ritmo de jogo. E exatamente sobre essa preparação, se o Inter já está preparado para retomar aquele ritmo de competições, que fala o volante Nonato. Acho que no contexto geral a gente estava vindo bem, estava bem encaixado, pegando uma sequência boa, mas é sempre importante ter aqueles pequenos detalhes para fazer os últimos ajustes, porque a gente sabe que esse segundo semestre vem bem pesado. Então a gente está bem confiante depois desse período de treinamentos. A gente tem que usar aquele padrão que a gente veio fazendo antes da parada para mais, sempre para mais, e só dessa forma a gente vai conseguir alcançar maiores objetivos. Eu já falo mais do Inter com vocês, viu? Com outras informações, a gente vai voltar ao vivo até o CT Parque Gigante, porque antes eu tenho um recado.
Olha só, pode esquecer tudo que você já ouviu falar sobre Planos Família. Chegou o Team Black Família. É muita diversão em um só plano. E sabe por quê? Porque ele é o único com a assinatura Netflix inclusa. Já pensou? Filmes e séries que não acabam mais. Ainda tem o Team Music by Deezer, com milhões de músicas para você e sua família montarem as playlists do jeito que cada um quiser. E para a família que quer ficar por dentro de tudo, Team Banca Virtual, com centenas de jornais e revistas na íntegra no teu smartphone. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 89,99 por pessoa. Total de R$ 269,99 para até 3 pessoas. Vale a pena vir para o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa no plano. Coloque já um mundo de informação no teu smartphone. Passe na loja TIM mais próxima aqui em Porto Alegre. Tem sempre uma bem pertinho de ti. E vem ser Team Black Família. TIM, a evolução não para. Vamos voltar a falar com Taigor Janke. Taigor que está na nossa redação e tem uma notícia muito legal. Um toque humanitário que rolou lá na Argentina e olha, só um campeão de verdade tem uma atitude como essa, não é, Taigor? E a notícia é do River Plate. É isso aí, Cris. O River Plate, campeão da Libertadores da América do ano passado, mostrando que é muito mais do que futebol, né? E a gente repete isso, mas às vezes fica um pouco clichê, mas é muito mais do que futebol. Tá frio aqui em Porto Alegre, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina não é diferente. Amanhã, a previsão é de mínima de 3 graus. E em função disso, a direção do River Plate abriu as portas do Monumental de Núñez, o seu estádio, para receber moradores de rua. Além disso, o clube está recebendo também doações de agasalhos e cobertores para ajudar exatamente quem precisa nesse momento de dificuldade, que é o frio que assola aqui a região sul da América do Sul, Cris. Tá certo, coisa linda, né? Atitudes como essa sempre enchem o nosso coração de muita esperança. Vamos voltar até o CT Parque Gigante? Marcelo Salzano está lá, acompanhou a manhã de trabalho do Colorado e traz mais informações do Internacional pra gente. Fala daí, Salzano. Pois é, Cris, quem concedeu entrevista coletiva nesta manhã aqui no CT Parque Gigante foi o goleiro Marcelo Lomba. E eu questionei a ele sobre o que o time ganha com o Patrick no jogo contra o Palmeiras, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ou se o Odair optar pelo D'Alessandro, o que não é a tendência. O Patrick deve mesmo iniciar a partida diante do Verdão. E o Lomba está falando agora no Donos da Bola sobre essa situação. E o que eu acho do D'Alessandro e do Patrick é que a gente acompanha há muito tempo. 2 grandes jogadores, características diferentes. Enfim, mas nesse momento entrar na cabeça do Odair, eu não quero deixar ele tá bem à vontade, né? Ele conhece o elenco todo na mão e ele pode ter certeza que ele vai decidir o que é melhor para o Internacional. E você já sabe a resposta da pergunta do Paulinho? Quem era o técnico do Brasil na Copa América de 1975? Essa é a pergunta que o Paulinho vai responder logo mais pra gente, viu? Você pode mandar a sua resposta para o nosso WhatsApp, 992241220. Alternativa A, Cláudio Coutinho. Alternativa B, Oswaldo Brandão. Alternativa C, Tele Santana. Ou alternativa D, Zagallo. Olha só, chegou a hora da gente ali, ó, ir pro celular, stalkear os nossos atletas. Segura! Estão chegando os stories da bola. Ah, não, olha ali, foram no meu Instagram pegar a foto que eu postei hoje com o Paulo Guerreiro. Ah, não podia perder essa selfie, né, gente? E falando nele, Paulo Guerreiro deu show ontem na Arena e colocou a seleção peruana na final da Copa América. Ah, mas teve briga também, teve treta, ali, ó, se estranhou com o jogador chileno, mas depois ficou tudo bem. Tudo bem mesmo, olha só a comemoração, o cara tava com sangue no olho. Aí, Jean-Pierre assistiu ao jogo na Arena, postou o vídeo e tudo. E Cueva, não poderia ser diferente, comemorou muito nas suas redes sociais e postou aí, ó, finalistas. E no vestiário... Gente, que gingado é esse, hein, Paulo Guerreiro?
A seleção brasileira fez aquela brincadeira, né? Oi sumido pro Maracanã. Sim, a seleção vai reencontrar o Maraca domingo na final da Copa América diante do Peru. Alisson encontrou, lembra dele, Rafael Moura, o He-Man colorado. Olha só a resenha dos dois. E Everton fez aquele post em homenagem ao seu pai. Ah, é lindo de ver amor de pai e filho, né, gente? Ó, Cortezinho, gente, o Noah, olha só, desde pequenininho já tá marcando gol. Gente, quem é esse? Eita, 8 graus? Olha, eu acho que é o Lindoso. E vocês? E deu seleção peruana. Depois, gente, de 44 anos, eles estão de volta a uma final de Copa América. A semifinal contra o Chile teve show de guerreiro. Faltavam 90 minutos para que uma das equipes chegasse à tão desejada final. E nenhuma mediria esforços para isso. Aos 21 minutos, Edson Flores bateu cruzado. Chute potente para vencer o goleiro Arias e abrir o placar. O primeiro gol deu ânimo à seleção peruana, que pressionou e aproveitou a bobeira defensiva do Chile. E Yotun, sem goleiro, caprichou para ampliar. O choque pelos 2 gols sofridos no primeiro tempo obrigou a seleção chilena a atacar. Boas oportunidades foram criadas, mas a bola teimava em não entrar. Quando não era a trave, era o goleiro Galesse que impedia o gol de desconto do Chile. Com espaços, o Peru aproveitou para tentar ampliar. Yotun perdeu um gol claro após passe de Cueva. Nos acréscimos, sob gritos de olé, Paolo Guerreiro fez a alegria do torcedor nesse golaço. O terceiro peruano. O Chile ainda teve um pênalti marcado nos últimos instantes do jogo. Eduardo Vargas foi para a bola e selou a noite ruim do Chile, confirmando a vitória peruana. Sobretudo, queremos dar alegria ao povo peruano. Era o nosso objetivo, chegar às finais da Copa América. Cumprimos o de chegar à final, então me sinto feliz com o sacrifício do grupo e temos de continuar assim. 44 anos depois, o Peru está de volta a uma final de Copa América. E domingo entrará em campo contra o Brasil com a confiança de um time que eliminou o atual campeão da competição. Temos de seguir assim, dessa maneira. Vai ser um jogo duríssimo contra o Brasil. É uma final e temos de jogar como uma final. Tá aí, ó. E ó, segura esse histórico. O goleiro Alisson da seleção brasileira e do Liverpool já se acostumou a vencer um certo Lionel Messi. Alisson e Messi se reencontraram mais uma vez em um jogo decisivo. E o goleiro brasileiro levou a melhor de novo. Eliminou o astro do Barcelona pela terceira vez. Meu objetivo é sempre vencer dentro de campo. Nem sempre a gente consegue, agora enquanto a gente tiver forças para lutar dentro do jogo, dentro das partidas. Era o duelo entre o melhor goleiro do campeonato inglês na temporada e o grande craque do futebol, dono de 5 bolas de ouro. Foi o segundo encontro do arqueiro contra a Argentina de Messi. Em 2016, Alisson saiu sem sofrer gols na vitória brasileira por 3-0 no Mineirão. Mas fora da seleção, os dois já se enfrentaram outras vezes e em confrontos emocionantes. Pelas quartas de final da Liga dos Campeões de 2017-2018, quando ainda defendia o gol da Roma, o brasileiro até segurou o Messi, que não marcou na partida. Olha o Messi, vem a pancada pro gol, Alisson pegou, largou, volta para fazer a defesa. Mas não conseguiu defender o restante do ataque e viu a equipe italiana sair derrotada por 4-1 no Camp Nou. Só que no jogo de volta ele não teve muito trabalho. E a Roma conseguiu a improvável vitória por 3-0, o que garantiu a classificação para as semifinais. No ano seguinte, mais um duelo surpreendente. Pela semifinal da Champions deste ano, Alisson, agora vestindo a camisa do Liverpool,
Perdeu por 3-0 para o Barça, com direito a 2 gols de Lionel Messi. Só que mesmo com todo o talento de Messi, o inesperado aconteceu mais uma vez. No jogo de volta em Anfield, os ingleses conseguiram vencer por 4-0 com defesas seguras do goleiro brasileiro nas tentativas do astro argentino. E mais uma vez, Alisson tirou Lionel Messi de uma disputa. O confronto entre goleiro e atacante virou até charge na internet. O goleiro chega a uma final de Copa América sem sofrer gols. Resta agora aos amantes da bola a torcida por mais confrontos entre o dono das mãos que salvam e dos pés que tanto encantam. E foram divulgados os bastidores de Brasil e Argentina. Teve nervosismo, teve música, teve até visita de Neymar. Dá só uma olhada. Nervosismo, apoio da torcida e concentração. Assim foi o clima entre os jogadores da seleção brasileira a caminho do Mineirão. Eles ainda não sabiam, mas esta seria uma noite inesquecível. Mas depois foi só sorriso. Olha aí o Neymar cumprimentando o Richarlison, o técnico Tite. Teve choro pelo lado dos hermanos. Mas é da vida, né, gente? E do lado brasileiro, é claro, teve muito samba e comemoração. Solta o som! Tá valendo essa festa. Vamos lá para o nosso controle, onde está Paulo Pires. E me diga, Paulinho, quem era o técnico da seleção brasileira, hein? Lá Digo em 75? sim, já vou revelar, Cris, para você e para os telespectadores, mas a participação foi intensa. Muita gente apostando na opção A. Uma resposta aqui do Paulinho, da pergunta do Paulinho. Muita gente apostando na opção A, Cláudio Coutinho, mas não foi, não. Foi o também gaúcho Oswaldo Brandão, então, e letra B, a correta. Em 75 teve uma final de Copa América entre Peru e Colômbia. O Peru foi campeão da Copa América em 75 e nas semifinais o Brasil do Oswaldo Brandão foi eliminado pelo Peru. E só para ter uma ideia aqui, ó, um abraço para o Edmilson de Andrade, de Capela Santana, para o Márcio de Cachoeirinha e também para o Rafael Nunes de Canoas, os 3 acertadores da pergunta do Paulinho. E o Rafael Nunes, inclusive, deu a resposta completa informando que o Peru passou no sorteio. Foi exatamente o que aconteceu, Cris, só para ter uma ideia. Aqui no Mineirão, aqui no Brasil, foi 3-1 para o Peru. Lá em Lima, no segundo jogo, 2-0 para o Brasil. Aí na moedinha deu Peru na final. Portanto, Oswaldo Brandão era o técnico da seleção brasileira em 75, Cris. Tá certo, Paulinho, valeu. E olha só, a turma do Toque de Bola já tá chegando aqui. Já tô com o Paulete, Roberto Paulete, que a gente vai falar muito do Guerreiro hoje, hein? Vamos. Atuação sensacional do Guerreiro. Eu sei que tu é mais fã do que ele. Não sei, a gente pode fazer uma competição. Quem é mais fã do Guerreiro? Mas é daqui a pouquinho, tá? Você fica aí, Paulete está aqui e toda a turma do Toque já vai chegar. Estamos de volta com os donos da bola e Toque de Bola também. Mais uma pra conta. Tudo bem, Cris? Soquinho, É que eu bato com uma e encosto com a outra. A verdadeira mãe de nada deste programa está aqui, ó. Pai, né? Ele falou Papai Bagé. Que ia dar Peru, que ele acordou com esse insight, né, com essa intuição. Seria não lembra? Seria uma lema. Ele sonhou com o Peru faz tempo disso. Antes da gente falar aí, de nós falarmos sobre a semifinal da Copa América, que aconteceu em Porto Alegre, vamos ver o resultado da nossa enquete. Quem você contrataria? Quem você queria para o seu time? Everton ou Alisson? 43% querem Alisson e 57% Everton. Eu, Alex Bagé, eu queria Alisson, porque o Alisson é o melhor jogador na posição que ele atua. Everton ainda não é, pode vir a ser, mas ainda não é o melhor jogador na posição que ele... Eu concordo contigo que o Alisson seja o melhor goleiro do mundo na atualidade. Aliás, mandar um grande abraço, feliz aniversário hoje para o Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros do Internacional, está sempre nos assistindo na concentração e que foi quem criou, um dos criadores do Alisson. Mas eu, como sou um eterno ofensivista, eu contrataria o Everton. E eu penso que até o resultado que está dando até agora na nossa enquete também tem a ver com esse momento, né? O Everton também está, digamos, em evidência, assim como o Alisson. Copa América, eu tô falando. Eu contrataria o centroavante. O atacante, o Everton não é centroavante.
Atacante sempre, até porque goleiro, se tu... Não existe goleiro de 3 pontos, Claudião? Não, pode até eventualmente acontecer dessa forma, mas se tu tiver uma defesa fortalecida, o goleiro passa a ser complemento. Atacante não, ele define o jogo. O Alisson hoje é o principal jogador da seleção brasileira para mim. Ele é o cara que é o dono do time, é o dono da defesa, mas eu contrataria o Everton, porque o Everton, ele jogador de ataque é mais difícil de repor. Eu já fico com o Alisson por esse protagonismo todo dele aí. Eu contrataria o Alisson. Acho que é uma posição difícil, é difícil de conseguir um goleiro. É que o teu time já tem o Everton, é por isso? Talvez sim. Mas eu ficaria com o Alisson nessa comparação aí criada, eu ficaria com o Alisson. Mas o decisivo, né? Ontem nós tivemos um jogo na Arena da seleção peruana passando pela seleção chilena e tanto o decisivo Guerreiro, que é o centroavante, que na minha opinião ele pratica outro esporte, ele não joga futebol, porque ele joga outra coisa em relação ao que a gente vê. Não pode falar isso para a Cris. E... Ela é a maior fã do Guerreiro, mais do que eu. Mas isso concorda com o pensamento dela. Ele está acima ele joga demais, ele é de outro planeta. E o goleiro da seleção peruana ontem pegou tudo também. Mas sabe que o César disse o seguinte, que o Guerreiro de novo não vai tocar na bola contra o Brasil. Então talvez contra o Brasil isso aconteça. Pode ser. O Guerreiro tem uma característica que, para a infelicidade do futebol, e não é do internacional, e sim do futebol, ele já tem 36 anos. Mas tem uma situação... um crime. E pena que não é brasileiro. Que a gente precisa valorizar o Guerreiro. A gente precisa valorizar o Guerreiro. Um jogador que fica 2 anos sem jogar, jogou pouquíssimas partidas nesse intervalo de tempo. Ele jogou a Copa do Mundo com aquela liminar, né? Mas jogou pouco. Jogou pouquíssimos jogos. Ele levou a seleção peruana para a Copa do Mundo. E voltar no nível que ele voltou... É porque tem um aspecto... Tem que valorizar. A parada... E com 36 anos. A parada do Guerreiro tem vários ingredientes contrários a tudo isso que ele está conseguindo fazer. A idade e o psicológico, né? Porque o Guerreiro, ele foi provado que ele tinha uma substância irregular, ele cumpriu essa pena, mas ele continuou afirmando o tempo inteiro que ele não fez uso da substância. Eu digo o psicológico desse cara, porque ele é um jogador diferenciado. Aí ele correu o risco, por exemplo, de ficar fora da Copa do Mundo, porque na verdade a FIFA auxiliou dando a liminar para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo. Imagina para um cara que raramente a seleção peruana chega num patamar de ir para uma Copa do Mundo, esse cara fica fora. Não, e a pedido dos próprios colegas mas ele do mundo inteiro. O peso psicológico contra ele talvez fosse maior do que o físico de ficar sem treinar tanto tempo. Então mostra o diferencial que ele é. E o futebol tem algumas coisas, né? O futebol tem algumas coisas que são muito legais, né? A gente viu uma partida como a de ontem, o grande responsável, o Paulete inclusive salientou isso aqui no programa depois do jogo do Brasil, acho que na segunda-feira, o grande responsável pela derrota, pela ruim, né, a derrota feia do Peru contra o Brasil foi o goleiro, né? A gente está falando da responsabilidade do goleiro sobre o jogo. Ontem o goleiro foi disparado o melhor homem em campo. Pegou tudo. E aí o futebol tem ele consegue te dar essas questões. O goleiro do Chile, por sua vez, o que foi o segundo gol? O que o goleiro foi fazer na lateral esquerda? E o pênalti que o Vargas cobrou? Mas ele foi jogar de livre. Mas o Arias... Como ele joga sempre. O Arias vai na lateral esquerda porque o zagueiro gigante aqui, ele tinha falhado na marcação. Sim, ele foi tentar ser líbero. Ele foi funcionar como um zagueiro. Sabe que esse negócio da idade... Porque a dupla de zaga do Chile é o copo e a garrafa, né? O copo é o Medel, que tem 1,5 m, e o outro grandão. O negócio da idade, ele me leva a uma situação muito favorável. Eu gosto muito dessa questão da idade, porque o Hélio Carraveta, que todos nós conhecemos aqui, que é um craque da preparação física, ele diz que um jogador de futebol fica no auge entre os 28 e os 32. Isso, mais ou menos. E aí eu fico muito contente de ver o D'Alessandro com 38, jogando e correndo, o Daniel Alves sendo o melhor jogador do time do Brasil contra a Argentina, o Guerreiro sendo o melhor jogador do seu time. Foi a Copa dos Veteranos. Eu gosto muito de ver isso. Significa que a idade ela deixará de ser assim um impeditivo, um preconceito. A idade não limita a qualidade. Frase bonita, né? A idade não limita a qualidade. Não é uma frase, é um verso. E isso na prática aconteceu na Copa América. Mas é que teve um momento... Os principais jogadores, e mais, o futebol brasileiro tem o Guerreiro, o futebol brasileiro tem o Ricardo Oliveira,
O futebol brasileiro teve até bem pouco tempo o Zé Roberto. Tem o D'Alessandro. Tem o D'Alessandro. São jogadores que Léo Moura. Mas é muito de comportamento, né, Bagé? Porque o futebol ele é muito simples. Mas é o atleta, né? Futebol é simples. Mas esse não é um Tu fenômeno... sabe jogar, tu não desaprende aqui, nem andar de bicicleta. Mas tu te cuida. Agora, se o cara se cuidar, se ele zelar pelo corpo dele, pelo condicionamento físico, pela saúde dele, ele com a qualidade, porque ele não desaprende, ele perde valências que ele repõe de outra forma, inclusive com a própria experiência. Mas, Tá aí o D'Alessandro para corroborar o que tu diz. Tantos que tem aí. Mas não é só comportamento. Esse é um fenômeno que está acontecendo. A medicina do esporte evoluiu muito, a fisiologia evoluiu muito. O que a gente tinha tempos atrás? Um jogador com 33 anos, aí, pegando aí 25 anos atrás, nós tínhamos um jogador com uma série de dificuldades físicas em razão da atividade, né, do esporte de alto rendimento. E isso acontecia em outros esportes também. Hoje nós temos, por exemplo, e hoje jogou pela manhã, hoje o Roger Federer, um tenista que joga ainda em altíssimo nível porque evoluiu. O Ivan Lendl não conseguiu chegar no nível que chegou, por exemplo, pegando um exemplo de um tenista da década de 80. Isso serve. Aí a gente vê Michael Phelps na natação também com uma vida útil maior. Mas é comportamento, César. Mas comportamento é um ponto. Mas é comportamento, se as Claudião, coisas aparecem e eu, por ter um comportamento bom, não usufruo dessas coisas que me vão gerar uma melhor condição, mas a eu sou mal tecnologia comportado. auxilia, a tecnologia Claudião, ajuda. um ponto é o comportamento. Um ponto. Por exemplo, tu é um exemplo de um jogador Usufruir das coisas que a modernidade me dá para que eu melhore, é mau comportamento o que não usufrui. Claudião, vou pegar o teu exemplo como base. O teu exemplo. De novo. Tu foi um jogador de futebol que teve que parar em razão de uma lesão no joelho com 26 anos. Nos dias de hoje, tu não teria parado. Não. É sobre esse Sim, aspecto. mas independente mas do teu tu tem que aproveitar. Eu sei que tu era meio complicadinho fora do campo, tu gostava da nossa confusãozinha. Super, eu sei disso. super. Só que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da evolução de todo o entorno de um atleta de alto rendimento. Pegar um exemplo, voltando ao tênis. Hoje, uma recuperação para uma saída de um jogo de futebol ou de tênis, eles entram dentro de uma câmara de gás para que tenha renovação da capacidade de muscular mais rápida. Câmara hiperbárica. Melhor falando. Câmara de gás. Eu disse que mas a finalidade é quase a mesma. O resultado é esse. Eles entram para recuperar mais rápido. E isso, o futebol hoje... Aí o cara diz assim, como é que está hoje? O futebol ainda vive um pouco aquela história. Esse aí não se cuida fora de campo. Às vezes o não se cuidar fora de campo é não aceitar que hoje a medicina e a fisiologia permitam que ele evolua. Mas é que o que está dizendo o Claudião é que mudou muito a linha que dividia jogadores de atletas. Hoje, o cara precisa ser atleta. Nós temos vários exemplos de... O Usain Bolt é outro. De atletas... Não, mas para pegar eu vou ficar no nosso métier do futebol. Vários jogadores que tiveram muito sucesso e jogaram em grandes clubes, a parte técnica deles era limitada. Mas eles eram caras que se dedicavam, que estavam presentes o tempo inteiro, obedientes, tanto na questão tática quanto na questão de grupo. Isso foi um diferencial. Nós temos vários jogadores, aquele meia clássico, tipo, vamos pegar o exemplo, o Douglas. O Douglas nunca foi atleta. O Douglas era um excelente jogador, com uma técnica acima da média. Mas se ele fosse atleta, quem sabe ele estivesse jogando em alto nível até hoje. Nós temos dois exemplos hoje. O D'Alessandro, por exemplo, é jogador de alta técnica e é atleta. Um exemplo atual e um exemplo de pouco tempo atrás, de que toda essa tecnologia que beneficiou, faltou o componente comportamento. Sim. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Eu estava pensando nele foi, agora. Depois do Pelé, nunca foi atleta. Ele e o Messi. Jogou 5 anos de altíssimo nível, e aí por causa do comportamento, mesmo com todo o aparato tecnológico, fisiológico. Não foi atleta. E hoje nós temos o Neymar, que é um tremendo jogador de bola e que está desperdiçando a carreira, não do ponto de vista de dinheiro. Eu discordo um dentro de campo por causa do comportamento. Mas eu discordo um pouquinho de ti do que eu explanei. Eu concordo que ele está jogando fora pelo comportamento, mas ele é atleta. O Neymar tem uma equipe de trabalho que, poxa, teve outro dia que ele estava indo para um evento lá, chegou o grandão lá dos ternos, que eu não vou citar aqui porque ele ainda não patrocina aqui o Donos da Bola. Ainda, pode ser que mande. Mas chegou o grandão dos ternos aqui no Brasil e não, espera só um pouquinho aí, porque ele está terminando. Ele tem um staff de trabalho. O grande problema dele é o comportamento, porque ele é um popstar, ele gosta de se envolver em rolo. Aliás, teve festinha aqui em Porto Alegre na passagem dele aqui, né? Teve, mas tu acha que
A viagem foi perdida? Teve gente conhecida aí no evento. Quero nomes. Não posso. Parece que na Fora do ar eu entrada, te digo. hein? Parece que na portaria, na entrada, colheram o celular. Sim, colhe o celular. Bem fizeram. Colheram os Mas isso é uma- celulares para não Bem ter fizeram. som nem vídeo de nada. Tá certo. Ah, tá certo, né? O bicho pegou. Eita. E pegaram o bicho também. O O futebol, bicho pegou, pegaram o bicho, foi um terror. Uma loucura. César, o futebol talvez seja ainda, isso vai acabar, o único esporte que aceite esse modelo de comportamento. É o futebol? É o único esporte. qual o É modelo? verdade. O modelo do extracampo errado, ele ainda, em razão da capacidade dos seus colegas, porque é um esporte Pode coletivo. Mas do Popstar não, porque o Popstar é Não, NBA, Popstar não assim. tem, não, Popstar não tem nada a ver com isso. Eu digo assim, o atleta que tem mau comportamento fora do campo, aí vamos ser bem claros aqui, falando bom português. O sujeito que gosta de ir pra noite, tomar trago, chegar de manhã e ir treinar. Não dorme. Não dorme. Mas os caras da NBA também rola essas... Claro, é isso que eu tô dizendo. Esses Não, festerê da NFL. não, mas no auge da temporada, eles não conseguem, eles jogam um dia sim, outro dia não. Mas se o cara tem capacidade de que isso não atrapalhe, porque eu não sou contra o cara sair e quebrar. Cara, eu sou mortal e faço isso. Tu imagina quem tem grana pra isso. Não, eu faço ainda. Ainda faz, mas te quebra Tá, tudo. nós não vamos falar de mim aqui no programa. Mas o que eu tô dizendo assim, se nós mortais gostamos de vez em quando dar um chute no balde, imagine esse cara que tem acesso a tudo. Agora, a partir do momento em que ele depende do corpo dele para trabalhar e que esse rendimento noturno possa estar influenciando o rendimento diário dele, aí sim. O último balde que eu tentei chutar estava cheio de pedra, eu quase quebrei o pé. O esporte coletivo permite ainda que um ou outro consiga fazer isso. O esporte individual, Paulette, é zero. Acho. Discutível, César. Só no tênis nós temos um, no golfe temos outro. Sim. Então o Kyrgios o no maior tênis... do golfe, né? Mas quando, mas quando eles tiveram em problemas... E o Tiger Woods O Tiger não teve problema com isso. Não. Eu que tive. Claro que não. César, o Tiger Woods quase perdeu a carreira dele. Gente, o Tiger Woods se Ele perdeu todos os patrocínios. Como é que ele perdeu o patrocínio. se ferrou. É que eu pensei que ia sair. Quase saiu. Me lembrei do Claudião. Se foi. Quase saiu. Nem o Claudião teria dito isso. Hein? Isso aí é a companhia do Claudião. Não, antigamente tinha um diminutivo, lembra? Não precisa. Era o Si. Isso. Mas é que isso afeta, né? E sabe que isso que a gente está falando, a Cris citou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é esse exemplo do soldado. Ele trabalha o tempo inteiro. Claro que ele faz os rolinhos dele lá, mas ele não permite que afete. Nós estamos falando de um jogador... Messi também, né? Não, mas aí que tá. O Messi joga numa seleção de grandes jogadores. O Cristiano Ronaldo não tem no lado dele Di Maria, Agüero, o Cristiano é o exército de um homem só. Ele consegue ganhar a Eurocopa, ele consegue destaque com uma seleção que é dependente dele. Aliás, não é aquela disso, super geração que tinha Figo, Rui Costa e outros tantos. É só ele. A gente fala muito do valor dos jogadores de futebol, né? Hoje eu tomei mais um choque. Claro que nós sempre fazemos o corte entre o jogador sul-americano e o europeu, né? Sim. Mas tu falaste de Portugal. Portugal vendeu agora um menino... João Félix. João Félix. 120 milhões de euros. Um menino que nem começou a carreira ainda. O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. Mas o menino é fenômeno? Não, é bom. Mas claro, a gente não sabe se ele vai Aí eu firmar volto isso. naquela. O Everton deve valer 200 milhões de euros. Claro que não, né? Não, porque ele tem vai o corte, sair por 50 daqui para ser revendido por 150 logo ali na frente. Tem o corte do sul-americano para o europeu. Mas é o tal do pedigree. Porque o jogador sul-americano, e principalmente o brasileiro, ele vendeu uma ideia lá fora que ele não cumpre contrato. O histórico é horrível. O histórico é de não cumprir contrato. Ele assina um contrato, dinheiro na conta há 10 anos, tá? Passou 6, 7 meses, ele começa a reclamar do frio, ou do calor, ou porque a esposa não se adaptou, ou porque não tem a loja. Sempre tem uma desculpa. Aí o que ele faz? Ele briga tanto lá que para o cara não depreciar total o produto, aceita emprestar ele de novo para o Brasil ou para outro. Então os caras chegam uma hora e dizem, não, peraí, eu compro o carro naquela loja, só me deu problema, eu não vou mais naquela loja, eu vou passar a comprar carro numa outra loja. E aí o jogador argentino, uruguaio e até o paraguaio, e não dá para tirar a Colômbia fora disso, passa a ter um valor maior, por exemplo, de mercado que o nosso. Eu estou falando na nossa casa, que é a América do Sul. Se for comparar com a Europa, então fica pior. O pedigree está contando muito. Por isso que os caras oferecem pouco dinheiro pelo Everton. E por isso que passa por um estágio. Aliás, pouco dinheiro não, né? Passa 40, por um 50 estágio, milhões, né, cara? Mas com meninos desconhecidos com 100. Né? Os grandes querem que passe pelo estágio, que confirme a sua qualidade técnica, que confirme o seu comportamento, para aí poder contratar.
E paga 2 vezes mais do que o cara pagou aqui. A gente fala do titular da seleção brasileira contra o nada na seleção dele. O aspirante. Não, ele não é titular definitivo nem na seleção de Portugal. Ele entra e sai toda hora. Os bons jogadores, essa verdade ela já não é tão definitiva também. Os bons jogadores estão saindo direto. O Arthur saiu direto para o Barcelona. O Everton deve sair direto para um dos gigantes da Europa. Mas nós estamos falando em valores, César. O Arthur saiu por 30, o Everton chegar a 40, o Everton, dá graças a Deus. Aí chega um menino exemplo, desconhecido. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo. Esses meninos que nós estamos falando... contratos também. Mas então, César, eles estão saindo por 30, 40 milhões, que é muito dinheiro para a nossa casa Brasil. Aí chega um menino que quase ninguém conhece, que vale 4 vezes o que sai aqui. Tem uma relação muito clara quando o Grêmio vendeu o Lucas Leiva para o Liverpool. Na época ali, 2008, o Liverpool pagou cerca de 8 milhões pelo Lucas Leiva. Na mesma época, o Gago saiu da Argentina para o Real Madrid por 17 milhões de euros. Só saiu porque era Gago. Era o dobro mais um. Esse era um Gago que valia. Isso passa pela legislação também. O Everton, por exemplo, o Gago as pessoas falam muito, cada gol que o Everton faz, cada partida, ele tem... O Everton tem um limite. 65 milhões de euros é o limite do contrato dele no Grêmio. Se alguém pagar 65 milhões, acabou. Isso passa também por isso. Mas se vier 50, vai. Vamos dar um tempinho? Isso é outra coisa. A gente volta já, tem mais resenha depois do intervalo, não saia daí. Bajazinho, a pergunta é do Juliano Freitas de Gramado. Em destaque na Copa América. Ai, 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 torcedores cardíacos do Internacional. Guerreiro, pode deixar o Inter agora? Nenhuma possibilidade. O Guerreiro, inclusive, já chegou até o presidente Marcelo Medeiros e a direção do Internacional, que naturalmente teria algum tipo de interesse, principalmente do futebol chinês no Guerreiro. Mas não existe nenhuma possibilidade e pelo que o staff do Internacional já tem de informação, o próprio Guerreiro, ele nem cogita nesta janela avaliar nenhum tipo de proposta, porque ele tem, além de um acordo assinado, um acordo verbal de palavra com a direção do Internacional, que apostou muito nele no momento em que ninguém quis apostar. Não sai. Ufa, né, Paulete? Ainda bem. Além do mais, o Claudião e o César estão levando o Guerreiro para o Jockey Club aqui, porque ele gosta muito de cavalo, diz que ele é um criador de cavalos. Não, ele não é criador, ele é proprietário. Proprietário de cavalos. Então ele tem cavalos no Peru não vai sair e no Rio de Janeiro. Agora tem um bombardeiro deles, que é o cavalo deles que ganhou. O Guerreiro está entrando agora no Jockey, vai levar os seus cavalos para lá. Vai, além de ter alegria dentro do campo, vai ter alegria também. Quero ver ganhar do bombardeiro. Não ganha, não ganha. Mas olha só, eu acho que uma das coisas a gente estava conversando. Aliás, o outro cavalo do Claudião e do César era o Ibis, não ganhava nunca. Eles mudaram de nome, né? Que indecência, né? É o indecência homem do stand-up. Mas, Cris, eu estou muito ansioso, não é pouco ansioso, para a retomada do Copa América, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu estou muito ansioso para ver se o Internacional vai manter aquele padrão de jogo. Se o Guerreiro jogar o que ele tem jogado, eu vou te dizer que nós vamos chegar mais do que nós imaginamos até. Copa América termina domingo. Copa América termina domingo. Isso aí. Graças a Deus. O Guerreiro só confirma o que a gente fala sempre, né? Como é importante os grandes jogadores na construção de uma equipe. O Guerreiro foi aquela cereja do bolo que a gente fala, que tirou o Inter de um patamar de um time de estrutura tática, tão somente de dificuldade técnica, para um time diferente. Quem não gosta de cereja, bota o tomatinho, aquele pequenininho, a mesma coisa. César, e nós aqui, nos Donos da Bola, às vezes tu vinha fazer o programa comigo, tu sempre ressaltava isso, tu sempre que os falava grandes jogadores fazem. Esperem Guerreiro, isso 2 meses, 3 meses antes da estreia Isso ele dele. acertou, então. Sim, isso ele acertou. Eu sou muito justa. Às vezes acontece. Pode parecer exagero, mas o César gosta desse exagero. E isso eu já falei no ar e já disse diretamente ao presidente Marcelo Medeiros. O Paulo Guerreiro será considerada a maior contratação da história do Internacional. Ele mudou o patamar do Inter de jogar praticamente com os mesmos jogadores que estavam.
E aí a gente contratação, faz, tô falando. Tô dizendo o maior jogador da história. Mais a maior Figueiredo, contratação. Não. Vai ser maior que Figueiredo? Será, porque ele mudou o patamar. Eu não estou comparando título, era uma outra época. Eu não sei se o Figueiredo hoje ganharia a mesma coisa que ele ganhou lá atrás. Se ele ganhar título, eu não sei se o Guerreiro naquela época não ganharia mais do que o Figueiredo. O momento do clube são épocas diferentes. É interessante. O Inter tem 3... Não estou dizendo jogador, uma contratação, não o maior jogador. Do Figueiredo, que é uma contratação de um jogador histórico do Inter. Tem uma contratação, para ver como o momento do clube é importante, né? O Inter fez uma contratação que para mim foi uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, que foi a contratação do Forlan. Forlan, quando veio para cá, ainda estava vivendo aquela história dele como o melhor jogador da Copa de 2010. E um ídolo uruguaio com essa relação próxima que a gente... E naquele momento, não é que a exigência do Inter naquele momento era diferente da que é hoje. Não, a exigência agora talvez seja mais complicada, o Inter voltou de uma Série B. Mas por isso, Bajá, naquele momento o Inter vinha de títulos e títulos e títulos, e o Forlan tinha que chegar aqui e dar um passo acima disso. E o acima do título da Libertadores é o Mundial, e não tinha como fazer isso. E ali o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, que inclusive ele foi a grande figura. O Inter conseguiu, de certa maneira, manter a mesma estrutura, mas ele não conseguiu ser. Hoje, quando o Guerreiro chega, ele chega como uma voz de alento, que é o quê? É um Inter vindo de uma dificuldade gigantesca, que está vivendo até hoje, financeira, com derrotas tristes dentro do campo, seja ela pela segunda divisão, seja ela no confronto com o Grêmio, que é sempre essa relação, e o Guerreiro entra nesse cenário. Isso deixa o tamanho dele maior ainda. Dá para fazer uma comparação da expectativa do Grêmio em relação ao Tardelli? Ambos estavam sem jogar. Nesse aspecto que eu falo. Antes, o Tardelli está mais para Forlan. Eu acho que não está mais para Forlan porque ele vinha para dar o acréscimo, o último salto. Porque o Grêmio estava com o nível elevado. Mas time muito forte e vencedor. É que daí a gente vai diretamente para o jogador, tá? O Forlan é um jogador que ele já tinha passado pelo Atlético de Madrid, ele tinha passado pelo Manchester United, e ele tinha meio que virado um jogador que foi contratado por um grande clube e não explodia. Ele explode na Copa do Mundo de 2010 e na Copa América de 2011, que o Uruguai é campeão em cima do Paraguai na final. Aí ele vem para o Internacional. O Tardelli, bom jogador e tudo, mas o Guerreiro, ele tinha um histórico embaixo do braço muito maior. O Guerreiro, desde que desembarcou no futebol brasileiro, o Guerreiro fez parte da Libertadores do Corinthians, do Mundial do Corinthians. Ele sempre foi um jogador de alto padrão. Mas a dúvida é se ele conseguisse fazer aqui depois da parada. A necessidade do Internacional, o César está certo. Não, mas coloca... O Inter precisava de alguém que viesse mudar o tamanho, a altura da régua, como a gente diz. O Guerreiro eu considero um jogador fantástico, mas a carreira do Forlan é uma carreira de maior sucesso do que a do Guerreiro. O Guerreiro faz um muito bom trabalho lá na Alemanha e vem para o Brasil, vem para o Corinthians, brilha no Corinthians, depois brilha no Flamengo, de certa forma. O Forlan faz uma carreira... Forlan foi um dos ídolos do Atlético de Madrid, que é um time de poder na Europa, né? Mas já no Manchester ele não foi bem. Não foi. Só que é um jogador de primeiríssima linha, o Forlan era. E aqui a exigência do Forlan era muito maior do que ele podia dar. A do Guerreiro, Sim, mas é que nós estamos comparando, eu concordo contigo em várias partes. O Forlan, quando ele foi contratado, a perspectiva e a positividade em cima era a mesma do Guerreiro, até maior. Poxa, o Inter está trazendo um jogador que é top de linha. Goleador da Copa do Mundo. Só que o que nós analisamos depois é que ele não aconteceu. O Guerreiro que chegou, ele já chegou acontecendo, mesmo depois de estar quase 2 anos parado, porque o Guerreiro que passa pelo Flamengo é um Guerreiro que não foi tão alto assim. O Guerreiro que a gente lembrava era o Guerreiro do Corinthians. É que aqui o start dele, né, o início ele chegou dele muito bem. Foi fazendo no limite do 100%. Aí a marca fica. Né? E aí olha a sequência, aí já vem uma Copa América, cara, a seleção dele é a peruana, não é a argentina, não é a uruguaia, não é a brasileira. A seleção dele é uma das piores da América do Sul. Imagina se ele ganha a Copa América. Imagina o tamanho disso lá. Ninguém está livre, né? Olha, eu creio que o Peru já se considera campeão. Já. Quanto vai ser o jogo, Paulo? As duas do grupo do Brasil, olha o que o Paulo te disse. Não é pelo... Pelo que já produziu, pelo que aonde chegou, já pode comemorar. Já é título. Pode tu chegar numa final, perder a final e perder pro Brasil no Brasil, dentro do Maracanã, não fazia principalmente final desde 40 anos. 75. Olha o que é a sequência do Peru. O Peru entra numa Copa do Mundo, o Peru elimina o Chile bicampeão da Copa América e o Peru faz uma final com o Brasil. Cara, tá tudo pronto. E o Uruguai não antes. nada.
Não, mas eu digo derrubar a atual bicampeã, que é o Chile. Agora eles não têm vou um nem grande considerar problema, outro. né? E era o mesmo grupo do Brasil, né? Classificou o Brasil em primeiro e Peru em segundo. O Peru tem um grande problema agora. Se for verdade tudo que os argentinos estão dizendo da Conmebol em relação ao Brasil, o jogo está jogado já, né? Ah, mas o Brasil tem mais time que o Peru, né, Paulo? Não, mas a Argentina está dizendo que ela perdeu por causa da Conmebol e o poder do Brasil em relação... que teve 2 pênaltis para a Argentina que não foram dados, né? Mas aí... É uma alegação. Lembra da polêmica no ano passado da eliminação do Grêmio contra o River? Se dizia ali que a Conmebol tinha favorecido o futebol argentino. Então, naquela época, valeu, não teve declaração de ninguém da Argentina. Agora que é contrário, tem. Então, é meio estranho, né? Para mim, é choro de hermano. Mas que teve 2 pênaltis, teve. Não, nisso eu concordo. Teve 2 pênaltis. Vambora, né? Podemos ficar aí. Vambora, já, Cris? Tem o André Machado Tem agora. o André Machado, Gabriela. E na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer para comandar o Rádio Livre, Cris. E aqui na TV, o RS Acontece com André Machado, Gabriela Lerina. Bom trabalho por aí.